Nós vamos fazer a nossa oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus esteja nos iluminando, nos dando toda a clareza, toda a luz de Deus sobre tudo aquilo que nós estudamos, lemos, refletimos, para que a luz de Deus esteja na nossa mente, no nosso coração, a fim de que tudo aquilo que ouçamos hoje produza frutos em nossa vida. Por isso nós pedimos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos à mãezinha querida, Maria, Nossa Senhora, aquela que trouxe-nos o Salvador, aquela que nos trouxe o Verbo, aquela que é a igreja, porque se confunde com a pessoa da própria igreja. Pedimos para que ela nos acolha nesta tarde, nós, os nossos familiares, aonde eles estejam, aqueles que ainda não entraram e não puderam estar aqui. Entregamos todos os nossos queridos, nossos familiares, sobre a vossa proteção, mãezinha querida. E rogamos para que nos mostre a Jesus, o vosso Filho, e nos conduza ao caminho que nos leva a Jesus e ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Então, nessa terceira parte, nós vamos ler a salvaguarda da paz. A Marisa chegou. Ai, que bom, que gostoso. Bem-vinda, Marisa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mate, quer iniciar a leitura lentamente? Posso começar. Para que a gente... Posso começar. A salvaguarda da paz. A paz. Ao lembrar o preceito, não cometerás homicídio, Mateus 5, 21, Nosso Senhor pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera assassina e do ódio. A cólera é um desejo de vingança. Desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir era ilícito, mas é louvável. É louvável impor uma reparação para a correção dos vícios e a conservação da justiça. Se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo ou de feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, constituindo pecado mortal. O Senhor disse: todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Mateus 5, 22. Amém. Até aqui, Marisa, nós estamos no 2302, você está acompanhando, né? Uhum. Quer dizer, aqui o que eu estou entendendo é que tem gente que está fazendo eu pecar no governo brasileiro. Na realidade, a tentação, eles estão nos tentando, né? É. Eles estão nos tentando a pecar, né? A cólera é uma decisão nossa, né? Ai, ai. É uma reação nossa. Vamos continuar. O ódio voluntário é contrário à caridade. O ódio ao próximo é um pecado quando o homem quer deliberadamente seu mal. O ódio ao próximo é um pecado grave quando a ele se deseja deliberadamente um grave dano. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, de 44 a 45. 44, 45. Só uma observação.
Há uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim: quem não odeia o seu pai e a sua mãe, né, e escolhe a mim, não é digno de mim, né? Uhum. Esse termo, né, nesse termo odeia foi uma tradução que não foi muito bem feita, né? Porque o sentido do odeia que Jesus, né, entre aspas, disse, mas na verdade é uma tradução, ele está querendo dizer quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, né? Então, amar mais o pai e a mãe, né, do que a mim, a pessoa não se torna digna de me seguir. É diferente do ódio com o que está sendo estabelecido aqui, que é desejar o mal, né? Então, a interpretação da palavra, né, no Evangelho, onde Jesus cita odiar o pai e a mãe, ela é diferente desse ódio aqui, que é desejar o mal, né? Acho que vocês já ouviram, né? Sim, Esse sim. Evangelho. O respeito e o desenvolvimento da vida humana exige a paz. A paz não é somente ausência de guerra e não se limita a garantir o equilíbrio das forças adversas. A paz não pode ser obtida na Terra sem a salvaguarda dos bens, das pessoas, sem a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos, a prática assídua da fraternidade e a tranquilidade da ordem, fruto da justiça. Isaías 32:17 e efeito da caridade. Sim. A paz do mundo aí. Aqui está falando da a paz não pode ser obtida na terra, né? Sem a salvaguarda dos bens das pessoas, sem a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos, a prática assídua da fraternidade. Então, a paz que o mundo não pode receber, né? Mas as pessoas que estão no mundo podem receber, né? E a paz no mundo vem através das pessoas, né? A paz de Cristo, né? A paz que só o mundo, aliás, só Deus pode dar, né? Então, o mundo sem Deus não vai ter paz nunca, né? Nunca, né? Eu ouvia esses dias um comentarista dizendo, vai ter paz na Ucrânia? Aí ele dizia, não vai ter paz, não vai ter paz na Ucrânia, do mesmo jeito que não tem paz entre israelenses e palestinos, do mesmo jeito que não tem paz entre, né, muçulmanos e cristãos. Então, essas tensões humanas, elas sempre vão ser um motivo para a discórdia. Mas quando Cristo vem, quando Deus vem, aí ele pode dar a paz. Dou-lhes a minha paz, né? Não é a paz que o mundo recebe. E ela tem que ser transmitida por nós. Essa que é a parte mais difícil, né? Mas não somente por nós, mas sem a graça de Deus, seria impossível eu transmitir essa paz, né? Eu vou tentar transmitir e provavelmente eu serei martirizado de alguma forma, né? Como aconteceu com muitos mártires. Sim, Vânia, pode falar. Então, da forma que eu entendi aqui, é assim, quando as pessoas têm os bens delas e elas são livres para se comunicarem, quer dizer, não tem ninguém, um governo, alguém pressionando. Existe o respeito e a prática da fraternidade, aí nós obtemos a paz, entendeu? Então, aqui, ó, vocês falam mas é a tranquilidade da ordem, o fruto da justiça e o efeito da caridade. Então, assim, se existir, a paz é isso, entendeu? É a tranquilidade da ordem, o fruto da justiça e o efeito da caridade. Quando? Quando o ser humano tem aquilo que ele precisa,
quando ele tem livre comunicação, que ele não é oprimido, quando ele tem um respeito pela vida dele, entendeu? E do povo. Então, é isso, né? E aí é o que você está falando, não existe a paz, por que nesses países? Porque não existe isso aqui, tá, né? Sim, sim. Mas, assim, mesmo com todas essas diversidades, né, Vânia? É o que nós lemos anteriormente. A paz não é somente a ausência da guerra, né? Aham. E não se limita a garantir o equilíbrio das forças. Existe, além disso, existem outras coisas que estão na interioridade do homem. Mas aí nós estamos falando da paz verdadeira, né? Tá. Aquela paz que é... Só olhar o fato, por exemplo, se você olha na situação interna do Brasil atual, você não tem guerra, mas você também não tem paz. É justamente o que Não você tem, fala. não E tem. você vê Não tem, né? a falta, a ausência ao respeito à propriedade, à comunicação, à livre comunicação, né? E é Sim. isso mesmo. Equilíbrio das forças Exato. antagônicas não existe, né? É. Ok? 2305. A paz terrestre é a imagem do fruto da paz de Cristo, o príncipe da paz, messiânica. Isaías 9:5. Pelo sangue de sua cruz, ele matou a inimizade da própria carne, reconciliou os homens com Deus e fez de sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano, de sua união com Deus. Ele é a nossa paz. Efésios 2:14. Cristo proclama: felizes os que promovem a paz. Mateus 5:9. Amém. Olha que lindo. Ele matou a inimizade na própria carne. Né? Quando Jesus se entrega à morte, se aceita na própria carne o preço e diz: Pai, perdoai-vos que eles não sabem o que fazem, né? Ali, toda a inimizade, né? Ela já estava sendo massacrada na própria carne dele. Eu não tenho ódio, né? Eu não tenho, né? Eu não tenho vingança. Eu estou com eles, mesmo com eles me fazendo mal. Que coisa maluca, né? Mas olha que maravilha, né? Reconciliou os homens com Deus e fez da sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano, Gênero e humano. da sua união com Deus. E quando que o povo vai acordar para isso? A sua igreja é o sacramento da unidade. Entre a unidade, né, de Deus e o homem. Sim. Com a humanidade inteira, né? Não é com um país, ou com um povo, ou com uma língua. Não, é com não todo é. mundo. É com todo mundo mesmo. Mas isso se dá pela igreja, né? É Olha, maravilhoso isso. é o sacramento que nos leva à salvação, né? A gente poderia dizer que a igreja é o sacramento da salvação do homem, né? E aí, como centro disso tudo, a própria comunhão, né? A Eucaristia, o centro. E que é igreja, né? Igreja sem Eucaristia não. Isso é uma das coisas que, aqui como um comentário, isso é uma das coisas que me entristece o coração. Aqui, por exemplo, onde a gente está, em Nova York, é muito mais comum as igrejas protestantes do que a católica. E aí a gente vê a quantidade de gente afastada da Santa Eucaristia, da comunhão. E você olha, falta uma virgulinha, falta uma linha, passa, é um passo. Só que quando você tenta falar, você escuta aqueles discursos, isso é um pãozinho. Aí você olha bem e fala assim, a tua falta de respeito aumentou a distância a atravessar. Não é mais uma linhinha, não. É mais do que uma linhinha. E é uma tristeza isso, porque... É triste, né? Porque a gente tem que engolir muitas blasfêmias por respeito à opinião do outro. Não é complicado isso, né?
Eu ouço uma blasfêmia, uma outra coisa, né, que eles citam muito. É assim, a igreja nenhuma salva. Não, justamente o Salva oposto. é a fé. Vocês já ouviram falar isso, né? Sim, o Deus é o mesmo de todo mundo. Isso. A fé é que salva. É. Igreja não salva ninguém. Uhum. Isso é uma blasfêmia, né? A história de não preciso ir à missa, à igreja, eu assisto a missa de casa. Isso. A pandemia já acabou, né? Então, o pessoal continua nessa conversa de não, a igreja está aqui dentro da minha casa. Bom, pelo menos, que bom que tá, né? Mas precisa ir para a igreja, precisa sair da tua casa e ir para a igreja. O Martin, mas com aquele que você achar que a linha está mais curta, assim, tem aquele livro do Scott Hahn, Lamb of God, dá para ele, não fala nada, só dá o livro. Tá bom? É Porque verdade. ele é um A protestante. conversão dele foi maravilhosa. Então, só dá um livrinho para ele. Isso não. Nós vamos comprar um monte. Abrir uma livraria aqui. Vamos lá. Aqueles que renunciam à ação violenta e, para proteger os direitos do homem, recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos, testemunham a caridade evangélica, contanto que isso seja feito sem lesar os direitos e as obrigações dos outros homens e da sociedade. Atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência, que causam mortes e ruínas. Essa pontuação desse parágrafo está triste, não está não? Tá meio difícil de Entender o que diz aqui. entender, né, o que ele quis dizer, né? Aqueles que renunciam à ação violenta e, para proteger os direitos do... Não, aqui na minha, aqui está escrito aqueles que renunciam à ação violenta e sangrenta. E aqui não. De vocês não? Não. O meu tá. Tá. Então, vamos ler o nosso para eles poderem entender. Sim. Aqueles que renunciam à ação violenta e sangrenta e, para proteger os direitos do homem, recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos, testemunham a caridade evangélica, contanto que isso seja feito sem lesar os direitos e obrigações dos homens e das sociedades. Alguém explica, que eu entendi metade, o resto já não entrou mais. Atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência, com o seu cortejo de mortes e ruínas. Como fala, que nem aqui nos Estados Unidos, a cultura da morte. Então, tipo assim, não respeitar a dignidade da pessoa. Então, a pessoa pode abortar, a pessoa pode morrer, entendeu? Ele não está violento, não está fazendo nada sangrento, não está nada assim, Sim. mas ele está recorrendo a situações que não são certas e está causando a morte. Uhum. Sim. E, por outro lado, também, aqueles que renunciam à ação violenta e sangrenta e, para proteger os direitos dos homens, recorrem a meios de defesa, testemunham a caridade. Eu ajo em defesa da vida, mas sem a violência, né? Então, no exemplo que a Vânia deu, eu defendo o aborto, a ilegalidade do aborto, eu estou defendendo a vida de um mais fraco, né? De uma maneira não violenta e por um método legal, né? E eu estou testemunhando o meu amor à vida, de alguma forma, né? É o único exemplo que eu consigo enxergar aqui, né? De uma maneira mais clara, né? Mais atrás, em alguns parágrafos atrás, eu me lembro de que a gente até falou sobre isso como acho que era o
o quarto mandamento, para você defender o mais fraco, tá? Sim, Para você se defender Excelente. de um ataque, você tem o livre-arbítrio de reagir ou não. Mas quando sim. tem um mais fraco, isso deixa de existir se você tem a condição de defendê-lo. Então é Sim, uma sim. coisa meio dúbio aqui dentro, porque eu É, entendo. é isso que você falou, contradiz esse parágrafo, né? Não é Exato. isso? É. Uhum. Porque lá falava, se você se você vê um mais fraco, né, que está em risco de vida, por exemplo, você pode entrar, é sua obrigação, é seu dever tentar defendê-lo. Se é só você, Sim. você tem o livre-arbítrio. Você pode dar a face e se morrer, Sim. morreu, ok? Vai ser glória porque você não tá encerrando não está encerrando com a vida do outro que está Sim. tentando te Sim. matar, né? Sim. Eu Mas não estou sendo covarde, né? exato, mas nesse caso aqui dentro diz exatamente o oposto. Quer dizer, não diz o oposto, né? Mas diz que você ganha, né? Se você testemunhar sem violência, sem nada, sem fazer nada. Então, aqui, olha, eu acho que tem a ver os dois exemplos. Esse exemplo que você deu é assim: eu não posso, no caso de uma ação violenta de alguém, eu não posso, por covardia, né? Por covardia, me proteger e não reagir para defendê-la, não é isso? Uhum, Nesse caso, aqui, é, o contrário. Eu não posso, só porque eu sou nervosinho ou porque eu ajo violentamente, buscar a defesa de uma maneira violenta quando existem outros meios que são pela caridade, pelo amor. Então, eu não ser não dar uma de valentão. Aqui seria o contrário. A primeira que você disse eu não vou me acovardar diante de uma situação onde é necessário. Aqui eu não vou dar uma de valentão e sair com violência, né? E por exemplo, derramando sangue aí numa situação onde não é necessário. Então, se não houver necessidade, você deve, por caridade, né, evitar ao máximo toda situação de violência e de derramamento de sangue, né? Então, atestam esse testemunho, né, de eu não dizer não à violência, atestam a legitimidade, legitimamente a gravidade do risco físico e morais do recurso à violência, né? Ah, Ou seja, eu não preciso de violência, né? É uhum, meio que nem que nem o Gandhi, né? Fez na Índia, né? A revolução do Gandhi, né? De dizer não para a violência. Então ele dava face para que os soldados batessem, dessem cacetada, mas eles não reagiam com violência. É um ato aqui da não violência, mas não, Martin, como um ato de covardia, uhum. né? Mas como um ato de conversão, caridade e valor moral intrinsecamente ligado, né? O exemplo que você põe da clínica de aborto, por exemplo, é perfeito. Você pode protestar pacificamente na frente dela contra o assassinato, contra os abortos que tem lá dentro. E até aí, Uhum. somente. Você não pode passar daí com meios de violência, por Sim, exemplo, incendiar, começar a atacar os que estão lá dentro, porque aí você sai do que seria o correto. sim. desculpa, Oswaldo, mas eu achei em inglês e eu achei que está bem claro o negócio aqui, vou ler. Ótimo. Nos ajude, por favor. Então, em inglês está assim: those who renounce violence and bloodshed, and in order to safeguard human rights, make use of those means of defense available to the weakest. Bear witness to the evangelical charity. Provide
do so without harming the rights and obligations of other men and societies. They bear legitimate witness to the gravity of the physical and moral risks of recourse to violence, without its destruction and death. Eu achei que tá, depois vocês procuram, ou eu posso pôr, mas eu achei que assim, ficou bem claro para mim. Então, aqueles que defendem as pessoas que são fracos, sabe, que eles não têm voz, sem usar de violência e nada, mas respeitam o direito deles, entendeu? Está fazendo a caridade, que é para ser feita, né? E eles são testemunha disso, porque eles não estão usando de outras coisas, que levam à destruição e à morte. Violência nunca, jamais. Só no extremo necessário. É a violência que diz assim, você pode, vamos dizer assim, entrar tem que assassinar alguém em defesa quando você vê que um mais fraco está correndo risco e você tem o jeito de conseguir defendê-lo. Mas é o último recurso. É o último. Mas não é isso que falou aqui. Aqui fala que se você pode defendê-lo sem o uso da violência, você ganha na demonstração da caridade. Você... Sim. O Rogério não entendeu ainda. Não sei como que a gente... Então, aqueles que renunciam à ação violenta, quer dizer que eles não praticam nenhuma ação de violência. Tá? Não retribuem uma ação para proteger os direitos do homem, tá certo. Ele renunciou sem violência para proteger os direitos do homem, tá claro. Aí, vamos lá, eles recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos. Recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos. Quais seriam os meios de defesa ao alcance dos mais fracos? Que eles estão recorrendo. O texto está muito mal aí. Então, eles não recorrem ao poder, por exemplo, à autoridade, alguma coisa assim. Eles recorrem aos meios que todos os pobres recorrem ao meio que está ao alcance de todos, né? Os meios dos mais fracos é o meio que está ao alcance de todos, né? Por exemplo, conversa, dar conselho, se não funcionar... Protesto, no máximo, seria, por exemplo, parar na frente. Por exemplo, o caso da clínica de aborto. Parar na frente, fazer um protesto, alguma coisa desse tipo, sem tocar, jogar pau, fogo. Não, é quieto, é falar, expressar, professar, ler. Mas até isso está sendo proibido em alguns lugares dos Estados Unidos aí, né? Pessoas estão sendo presas porque estão orando na frente das clínicas de aborto, né? Então, é ótimo, mas aqui fala que se você fizer isso aí dentro, você, na verdade, você está sendo enaltecido, vamos dizer assim. Está acumulando bens para si mesmo, exatamente. Exato. Ok. Bom, gente, vamos continuar, porque aqui está um pouquinho desculpa. nebuloso ainda. Bom, a gente pode continuar? Sim. No próximo estudo, daqui 2 anos, que a gente voltar aqui, a gente vai estar com entendimento. Eu acho que daqui a 2 anos, não é sendo pessimista, não, mas eu acho que aí a gente já vai estar fazendo o estudo com quem escreveu do Pai Nosso. Melhor ainda. Vai ser mais fácil de esclarecer. Evitar a guerra. Bom, evitar a guerra, nós vamos cair um pouquinho no que está falando aqui antes, que é evitar atitudes violentas e sangrentas, né? Então, vamos ler sobre esse evitar a guerra. Continua eu? 2307, vocês que sabem. Rogério, quer ler para a gente? Posso ler. Ok. O 5º mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana. Por causa dos males e das injustiças que toda guerra acarreta, a Igreja exorta cada um a orar e a agir para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra.
cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Enquanto, porém, houver perigo de guerra, sem que exista uma autoridade internacional competente e dotada de forças suficientes e esgotados todos os meios de negociação pacífica, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. É preciso considerar com rigor as condições estritas de uma legítima defesa pela força militar. A gravidade de tal decisão a submete a condições rigorosas de legitimidade moral. É preciso, ao mesmo tempo em que o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade das nações seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Sejam reunidas as condições sérias de êxito. O emprego das armas não acarrete males e desordem mais graves do que o mal a eliminar. O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação desta condição. Hoje em Esses dia, são os né? elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa. Como se houvesse, né? Mas é que tem situações em que o conflito pelas condições humanas, ele é inevitável, né? Vamos conversar um pouco sobre isso? Então, Bom, aí a gente pode ver as similaridades ou traçar um paralelo com o que está acontecendo com a Ucrânia. Tudo iniciou quando a Rússia não queria que a Ucrânia aceitasse a entrada no corpo da NATO. Então, eles sim, queriam fazer isso e eles começaram a atestar que a parte da Crimeia, coisa assim, na realidade, existia uma intenção do povo de voltar e aceitar a fazer parte da integração da Rússia. da Rússia. Então, aí houve, a partir daí, como não houve uma aceitação disso, a Rússia invadiu. E aí a Ucrânia entrou no desejo e na condição de se defender. Sim. No caso lá. Agora, a Rússia, ela dava uma legitimidade moral para isso, né? Ela deu um motivo, né? Ela se sentiu ameaçada pela OTAN. Mas o certo? meio que ela usou foi muito acima do que deveria ter sido. Não foi proporcional, né? Exato. Então, por exemplo, faz um paralelo. Os Estados Isso. Unidos, quando meteu a bomba de Hiroshima, fez exatamente a mesma coisa. Ele deu Ação desproporcional, né? Exato. Então, ali você vê o mesmo erro, a mesma coisa. Exatamente. Então, a Rússia se sentiu ameaçada, né, de uma possível ameaça. O dano infligido pelo agressor à nação. No caso, a Rússia se sentiu agredida pela Ucrânia, pela união com a OTAN. O dano infligido pelo agressor, então a Rússia achou que a Ucrânia agrediu ela, né? Estava ameaçando ela, certo? Então, o dano infligido pelo agressor à nação ou comunidade das nações seja durável, grave e certo. Ou seja, ela tinha certeza que a OTAN queria a Ucrânia para invadir a Rússia, o que é uma coisa que, na realidade, lá é uma guerra de controle, né? Um não quer que o outro invada, né? Mas sobre o pretexto de se sentir ameaçada, a Rússia, ela
entrou na guerra, né? Como vítima, né? Isso é minha interpretação, né? Agora, todos os outros meios de por fim dano se tenham revelado impraticáveis e ineficazes. Esses outros meios são sempre meios diplomáticos, né? Exato. Os meios diplomáticos, eles se tornam impraticáveis e ineficazes quando os homens já decidiram. Né? Mas então, só uma pergunta. A igreja ela não interfere nisso, né? Por exemplo, a Ucrânia com a Rússia, ela não vai lá falar nada, né? Não. Ela pede paz, mas não vai lá. Não, ela luta contra a morte dos inocentes, né? Então, ela se põe como alguém que pede o fim da guerra, né? Mas não numa atitude eficaz, vamos dizer assim. Ela entra na diplomacia apenas, né? O quinto mandamento, eu achei muito bom, o 2307, que dá uma simplificada diferente no quinto mandamento. O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária. Voluntária, ou seja, alguém... Eu tomo a decisão. Alguém tomou a decisão livremente, né? Então, uma ação voluntária, não foi involuntária, não foi um terremoto, não foi um acidente, né? Foi algo que foi premeditado. Então, tudo isso daqui é uma ação voluntária, mas que sempre vai estar ligado ao poder dos homens, né? Os homens vão sempre querer agir pelo poder e não pela sua pobreza, e não como foi lido lá, como o mais fraco. Ele vai sempre querer agir como o mais forte. As ações vão ser sempre mostrando força, mostrando força. Eu acho que isso que pode ter um pouquinho de sentido naquele parágrafo anterior, onde nós vimos aqueles que recorrem aos meios de defesa ao alcance dos mais fracos, né? Então, eu não estou utilizando algo que impõe, algo que sobrepõe sobre a pessoa, que define, que exerce um poder de domínio, dominação, né? No caso de uma guerra, sempre haverá uma dominação de um sobre o outro, né? E aí a decisão do homem é o que importa, a cabeça dos governantes é o que manda, né? Aqui fala também bem claro que o direito à legítima defesa é correto, né? Então, quando acaba os meios diplomáticos e a nação realmente se encontra ameaçada, ou vamos dizer assim, não ameaçada, começa a execução contra uma nação, essa nação tem o direito à autodefesa e aí entra a guerra, se torna legítima para a defesa do povo. É a mesma coisa da defesa do mais fraco lá atrás. Só que de forma comunitária, né? A guerra nada mais é do que uma legítima, quer dizer, uma guerra. Guerra nunca é correto. Mas uma guerra pode ser considerada aceitável como uma legítima defesa da nação. Sim, exatamente. Exatamente no mesmo meio que nós lemos lá atrás como legítima defesa do cidadão. Então, na hora que você vê os seus irmãos correndo risco de vida pela dominação de um agente exterior que vem aqui para dominação e botando em risco a vida, você pode entrar em defesa. Isso é legítimo. Sim. Ou seja, nesse exemplo que o Rogério sugeriu, entre a Ucrânia e a Rússia, a gente poderia dizer que a legitimidade da ação bélica da Ucrânia é maior, a legitimidade moral da ação bélica da Ucrânia é maior do que a legitimidade da ação bélica da Rússia, né? Isso com o que a gente conhece, né? Isso pelo que a gente conhece, exatamente. Pelo que a gente conhece, porque
o que está por trás. Mas aquela máxima vale, né? Na guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Então, a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade, porque ali todas as retóricas e discussões vão ser cada um defendendo os seus interesses, né? Mas aqui, para mim, de novo, aquele exemplo que eu dei lá de Hiroshima e Nagasaki com os Estados Unidos em cima, esse é um exemplo extremamente claro de ter passado completamente fora do que seria algo aceitável. Mandar uma bomba atômica infinitamente maior numa cidade, lá no meio, aquilo foi vingança, simplesmente, né? E usando um meio que catou a população civil, por mais errado que eles tenham sido, mas catou a população civil e dizimou. Aí você fala, aí não tem justificativa. Aí vocês passaram do limite. Só que aí acontece uma outra coisa. Quem ganhou a guerra? Estados Unidos. Quem é que tem a razão? Sempre o vencedor. Sim, sim. Pela lógica humana. A verdade é a primeira vítima da guerra sempre, né? Exato. Porque quem vencer vai definir Contar qual é a história, né? Exato. Qual é a história. Vamos continuar? A avaliação dessas condições de legitimidade moral cabe ao juízo prudencial daqueles que estão encarregados do bem comum. Os poderes públicos, neste caso, têm o direito e o dever de impor aos cidadãos as obrigações necessárias à defesa nacional. Aqueles que na vida militar se dedicam ao serviço da pátria estão a serviço da segurança e da liberdade dos povos. Se retamente cumprem seu dever, concorrem verdadeiramente para o bem comum das nações e para a manutenção da paz. Os poderes públicos devem prever equitativamente o caso daqueles que recusam o emprego das armas, por motivos de consciência, os quais, porém, continuam obrigados a servir sob outra forma a comunidade humana. Os poderes públicos devem prever equitativamente o caso daqueles que recusam o emprego das armas por motivos de consciência. Lembra daquele filme lá, vocês assistiram? Até o Último Homem? É um filme muito bom. É um filme que fala justamente desse por motivos de consciência. Então, um soldado de guerra, ele é obrigado, né, a defender a sua pátria, né? E defendendo a sua pátria, ele é obrigado a alvejar o seu inimigo que quer invadir, que quer matar. Então, essa é uma das únicas condições em que a Igreja, né, ela autoriza que, pela defesa, né, as pessoas, eu possa matar pessoas, que é o caso de uma guerra, né? Então, no caso, aí existe uma obrigação intrínseca pela pátria, para que aquele indivíduo defenda a pátria. Então, o fato de ele não cumprir a ordem, ele pode ser condenado à morte. É uma ação meio complexa, né? Só que é esse filme muito bom, que é real, é uma história real, retrata a história de um jovem que ele vai para a guerra, mas ele tinha um histórico de violência familiar muito grande, e um dia ele quase matou o pai com uma arma, de raiva dele, que bebia, que maltratava a mãe. E aí ele fez um voto com Deus de nunca mais pegar numa arma, né? Aí ele foi convocado e foi para a guerra. E aí, na guerra, ele não queria pegar em arma. E aí, mas ele se alistou para ajudar na guerra. Então, ele ajudou na guerra, mas sem dar um tiro, né?
E todos os generais, a história ela gira em torno exatamente desse item aqui. Não usaram o emprego de armas por motivo de consciência. Então, por motivo de consciência, ele foi autorizado a ir para a guerra e não utilizar a arma, né? E houve um determinado dia lá que ele salvou, acho que 50 soldados da morte e no final ele foi condecorado, e o exército viu que existem meios de servir dentro do exército aqueles que têm essa dúvida da consciência, que não querem pegar em armas por consciência. Ele era médico, não era? Não, ele não era médico, mas ele serviu como ajudante, como médico. Ele serviu como enfermeiro na hora, os curativos. Eu vi esse filme, é muito bonito, muito bonito. É muito bom. E ele trata exatamente desse item do catecismo, que é o 23:12, né? Pode continuar. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Quando, por infelicidade, a guerra já se iniciou, nem tudo se torna lícito entre as partes inimigas. É preciso respeitar e tratar com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. Os atos deliberadamente contrários ao direito dos povos e a seus próprios princípios, não. Ao direito os atos deliberadamente contrários ao direito dos povos e a seus princípios universais, como as ordens que o determinam, constituem crimes. Uma obediência cega não é suficiente para excusar os que se submetem a esses atos e ordens. Portanto, o extermínio de um povo, de uma nação ou de minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. Deve-se moralmente resistir às ordens que impõem um genocídio. Sim. Então, esse item aqui, uma obediência cega não é o suficiente para excusar os que se submetem a esses atos de ordens, que é o caso dos soldados que viviam nos campos de concentração nazistas, né? Eles tinham ordens para exterminar as crianças, os jovens, tal, e eles foram todos a júris, né? A júris pelos seus atos. Por quê? A obediência não era obediência cega, porque eles já não enxergavam aquelas pessoas como seres vivos mais, né? Eles não enxergavam os judeus como seres humanos, né? Houve todo aquele trabalho do nazismo para desumanizar os judeus, não é isso? Acho que isso é claro, né? Então, essa desumanização, ela fez com que aqueles que estivessem obedientes ao nazismo já não enxergassem, eles estavam cegos, né? Eles não viam aquilo mais como uma atrocidade, né? Porém, essa obediência cega não os isenta da culpa de seguir ordens que eram totalmente descabidas, né? Então, mesmo na guerra, existe a honra humana e a dignidade humana, né? Ela continua existindo do mesmo jeito, né? Até mesmo o ódio ao inimigo, ele não é um ódio à pessoa, né? Há um filme que também, né, a gente vai falando desse assunto e começa a vir filmes de guerra, né? Que fala de um Natal onde tinha um fronte de batalha, onde eles, aquele dia de Natal, os dois inimigos resolveram compartilhar junto da noite de Natal e jogaram futebol e trocaram comidas, né? Celebravam, beberam juntos, ou seja,
não havia um ódio entre os dois, e sim eles estavam numa situação de guerra, né? Eram dois povos que estavam guerreando, porém, aquela fraternidade que surgiu naquela noite de Natal, né? Pela fé em Jesus, ela fez com que aquele ódio fosse por terra. E mesmo depois, acabando a noite, eles continuaram a ter que batalhar uns contra os outros, mas sem um ódio, sem a raiva, apenas pela proteção das próprias pátrias, né? Dos próprios países, né? Muito A situação de guerra é extremamente complexa, seja ela extremamente em qualquer complexa, né? aspecto que se queira observar, seja moral, religioso, político, alguma coisa assim. Porque você vai estar sempre sujeito. Às vezes a pessoa está lá, tem uma consciência moral, e ele é forçado pelo general lá a matar alguém. E se ele fala que não, ele vai morrer, entendeu? Aí matam ele. Aí ele fica numa situação, então é preferível ele morrer do que matar alguém que estão sendo mandado, que eles consideram como inimigo. É que nem a Vânia falou, você tem que estar lá para ter uma noção maior, entendeu? A gente tentar entender quais são as condições de guerra reais sem ter vivido é extremamente difícil. é Vai impossível, lembrar? né? Tudo passa a ser relativo, é que nem o Oswaldo falou, o primeiro que morre é a verdade. Então, as informações que chegam, as situações que consideram, tudo que é colocado lá, a manipulação, o estresse, a violência, as barbaridades que acontecem, só estando lá, o que é esse barulho? Só que estando lá para Sim, entender, entendeu? sim. Mas mesmo assim, a mas- fé, ela vai dar respaldo para a pessoa ter as suas determinadas ações, né? Eu sempre vou ter a liberdade da escolha, né? Eu Mas sempre falo, aqui tem Marco. que lembrar de novo. Se você tem mais fracos que dependem da sua ação para serem defendidos, a população civil que está atrás, em que você está num fronte de batalha tentando defender, você, pelo próprio que está escrito aqui dentro, é seu dever defender e, na última Sim, circunstância, se for necessário, usar dos meios que você tem para parar com a ofensiva do sim, inimigo. Ou seja, sim, se for necessário o matá-lo, que for mate. necessário. Pela Sim, população que ficou atrás, não por você, por você decide, mas pela população inocente que está atrás, você deve defendê-los. Então, um sim, soldado em guerra, defendendo a sua nação, defendendo o seu povo, usando meios adequados, né? Não exagerados, ele deve combater, sim. inclusive matando. É difícil, realmente a teoria é fácil aqui. Ué, Falar aqui, hein? Facinho, não? Né? É isso aí mesmo. Rogério caiu. Espera aí que ele está voltando. Voltou. Desculpa, Ok, Rogério? a gente Voltando? caiu aí, teve que reconectar. Maravilha. Vamos continuar, então. Marisa, continua para a gente agora. Onde nós estamos, 23:14? Isso. Qualquer ação bélica que tenha em vista a destruição indiscriminadamente de cidades inteiras ou de vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e contra o próprio homem, a ser condenado com firmeza e sem hesitações. Um dos riscos da guerra moderna é dar ocasião aos possuidores de armas científicas, principalmente atômicas, biológicas ou químicas, de cometerem tais crimes. Que é o exemplo que o Martin falou, né? Da bomba. Hiroshima e Nagasaki é imperdoável. Não tem desculpa, né? Não tem o que fazer. A acumulação de armas parece a muitos uma maneira paradoxal de dissuadir da guerra os eventuais adversários.
veem nisso o mais eficaz dos meios suscetíveis de garantir a paz entre as nações. A estes meios de dissuasão são feitas severas restrições morais. A corrida aos armamentos não garante a paz. Longe de eliminar as causas da guerra, há o risco de agravá-la. O dispêndio de riquezas fabulosas na fabricação de novas armas impede de socorrer as populações indigentes e trava o desenvolvimento dos povos. O superarmamento multiplica as razões de conflitos e aumenta o risco de esses conflitos se alastrarem. Aqui eu acho que nem precisa de comentário, né? É claro, né? É claro do mundo moderno, né? Sim. Do mundo atual. Né? Existe uma coisa assim aqui de comentar que eu penso aqui. A gente como cidadão que pertence a um grupo, a uma nação. Uma nação, quando você vê que o seu governante toma uma ação de mandar uma bomba atômica, lá naquela época, manda uma ação de tomar uma bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, você não pode se calar em casa também. Sim. E isso é uma coisa que é extremamente complexa, porque você teria que... Essa hora, vamos dizer assim, foi usado meios muito acima do que seria necessário fazer, e você deveria entrar em defesa dos fracos que estão do outro lado. Olha o tamanho da complexidade de que uma guerra nos coloca. Olha. Sim. Mesmo que se você seja taxado de traidor, né? E você tocou no ponto. Que na época era isso, né? Se você falasse contra, você ia ser um traidor, ia ser um comunista, ia ser um... Né? E aqui, esse exemplo aqui, hoje nós temos a Coreia do Norte como um exemplo clássico disso que eu estava falando, a corrida armamentícia e o povo passando necessidades terríveis, né? Passando fome, na miséria, mas por um sistema de ditadura que já deixou de ser humano. Guerra para eles é o menor dos problemas. Né? Que lá eles já deixaram de ter a liberdade, todos os aspectos, há muito tempo. Você quer continuar, Marisa? A produção e o comércio de armas afetam o bem comum das nações e da comunidade internacional. Por isso, as autoridades públicas têm o direito e o dever de regulamentá-los. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empreendimentos que fomentem a violência e os conflitos entre as nações e que comprometam a ordem jurídica internacional. Aqui, alguns anos eu lembro de ter ouvido, eu não sei se ainda é um fato, mas que a indústria armamentícia ela estava em primeiro lugar a nível de valores financeiros no mundo, né? Então, em primeiro vinha a armamentícia, depois acho que vinha a farmacêutica, que é a parte de saúde, e depois petróleo vinha... E hotelaria. É isso, É guerra, farmacêutica, petróleo e hotelaria. E hotelaria, né? Então, olha que descabido, né? Então, a coisa que mais se gasta é para a parte militar mesmo, para a parte da violência, que queira ou não, é uma parte de violência. Só da condição, é uma situação extremamente complexa, porque você recrimina, vamos supor, a situação da Coreia do Norte, que estão fazendo isso lá. Só que a quantidade de gente de outros países, não vamos dizer assim, vamos mudar, a quantidade de entidades que se beneficiam dessa situação da Coreia do Norte
É impressionante. Então, existe um movimento Para sigiloso eliminar lá isso. para fazer com que a Coreia do Norte estimule a fazer esse tipo de coisa. Porque o que Sim. ela acontece? Ela gera o medo lateral dos outros países, e outros países começam A a se gastar armar. dinheiro. O Japão, o investimento do Japão vai fazer em armamentos, comprando nos Estados Unidos, por conta da Coreia do Norte, é um absurdo. O gasto da Coreia do Sul para aumentar a parte de defesa por conta da Coreia do Norte é um absurdo. E alguém que está vendendo isso para Japão, para Coreia do Sul, está se beneficiando dessa insanidade da Coreia do Norte. A Austrália falou que vai fazer investimentos absurdos em defesa, porque está começando a ficar com medo de submarinos, estão começando a chegar perto lá. Sim, é para Então, aquele lado lá, né? é que você fala, você nunca vai saber a verdade, você nunca pode se Não. colocar como um lado certo, um lado errado. Você nunca vai saber o que é realmente o certo, entendeu? Então, é extremamente complexo. Você não acredita em nada, Não, mas... Rogério, mas eu não acho que é assim, você vai saber o que é o certo, porque você não sabe o que vai atrás disso tudo, mas... Não, o conceito de certo e errado, sim. Ah, tá. Mas a Sim. gente é difícil dizer assim, por que que está todo mundo errado a Coreia do Norte. Tem gente se beneficiando de tudo isso, entendeu? Então, porque é o Você dinheiro tem, que manda você tem nisso. que ampliar a sua crítica negativa, não só à Coreia do Norte, mas a outros Outros países. seres Sim. indiretos, É fácil de você futuros, entender que isso. estão influenciando tudo isso, entendeu? E é fácil de você ver como é que esse negócio por si só é podre. Você acredita que um único retardado, como é o presidente lá da Coreia do Norte, um único sujeito, porque não é um governo, não é como, por exemplo, o Partido Comunista na China, onde você tem 80 mil deputados. Não, Sim, é sim. um Não. único imbecil ditador. Ele conseguiria manter esse estado de pressão sem ter uma reação e acabar com esse ponto? Você vê que o povo é escravizado até hoje lá e ninguém no mundo faz nada. Por quê? Porque aquilo beneficia um tanto de indústria. Aquilo é Sim. podre, mas é podre assim de um. E não é não é só o ditador, é o ditador e toda a turma que está do lado Que de está cá por que fala, trás dele, né? não, olha lá, o Dando ditador sustento, né? sanguinolento. É um cara, tá? É um cara que se era, eu sei que não está pelas leis de Deus, mas uma bala bem acertada resolvia o caso, acabava com aquilo. E não Mas tem, eu acho que só ia mudar de mão, viu, Martim? mas ia ser o Eu- que a filha dele, aquela coisa que tá, porque é o Não, não, mas só vai mudar de mão, porque na realidade porque é é, negócio, é uma é é um negócio, interesse, é o que o exato. Rogério disse, né? É O comércio. problema não é ali no país, é o interesse global. Pô, se a mina de ouro do mundo está no comércio de armas, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, né? E É. está quietinha, né? Fala E isso. sabe lá se, né, se fazem parte do Black Rock, lá, daqueles grupos que são Você tocou no ponto. trilionários, né? Tocou no ponto. Se manda milhões e milhões para uma Ucrânia versus Rússia, Exato, né? olha, 1% daquele valor ali dentro resolvia o O problema. financiamento das guerras, ele é realizado por esses grandes grupos, né? Por iniciativas financeiras, né? Para lucros financeiros, né? E É. para eles não importa se é comunista ou se é capitalista. Às vezes compensa bancar aqui, às vezes compensa bancar ali, porque o que importa é manter viva, né? Viva aquele conflito para que sejam enriquecidos. Então, os interesses, eles são sempre acima são financeiros, né? São interesses de poder, de controle, de manutenção. Então, é, tudo isso
E vocês, eu sei que a gente começa a andar um pouco para fora dessa linha, mas ela tem a ver com isso também. Vocês já pararam para pensar que a gente conversa sobre isso, a gente está fazendo o curso de catecismo da Igreja Católica, o SIC, e que muito em breve a gente simplesmente de falar uma coisa desse tipo aqui dentro num canal aberto, falando um com o outro lado do outro, pode ser que não aconteça o SIC daqui 15 dias. Exatamente. Pararam para pensar nisso? Não está Que Deus muito nos distante. proteja para que não aconteça nada conosco também. E se acontecer também, que seja para a honra e glória de Deus, né? Exato. Ótimo. Que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu não vou rezar por essas almas no purgatório para saírem do purgatório. Não vou rezar, não. Esse vídeo aí. Não vou. Todos esses maledetos que falam em italiano, esses que a gente está falando aqui, de Hitler, de Coreia do Norte, de Putin, eu não vou rezar pelas almas deles. Não vou. Não, mas não assim, merece minhas orações. As que estão no purgatório, você até deve rezar, porque muitas delas não vão estar lá. Não, é verdade, é verdade. Ali já estão salvas, né? Estão se purificando. Não, eu vou rezar para essas nem passarem perto, nem passar perto. Isso é pecado, Marisa, não faça isso, reza. Reza e esquece, deixa que Deus faça a parte dele. Vamos lá, vamos terminar, falta pouquinho. As injustiças, vamos lá. As injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações ameaçam incessantemente a paz e causam as guerras. Aí. Tudo que for feito para vencer estas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Pecadores, que são os homens, vivem em perigo de guerra, e este perigo os ameaçará até a volta de Cristo. Mas, na medida em que, unidos pela caridade, buscam superar o pecado, superarão igualmente as violências, até que se cumpra a palavra. Devem fundir suas espadas para fazer bicos de arado, fundir as lanças para delas fazer foices. Nenhuma nação pegará em armas contra outra, e nunca mais se treinarão para a guerra. Imagina que essa palavra vai se cumprir, né? Essa palavra é uma profecia de Deus, ela vai se cumprir entre nós. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é tudo fruto do pecado, né? Tudo fruto dos nossos pecados, né? Dos nossos pecados. Né? Eu tinha um professor que dizia assim, né? Quer conhecer uma pessoa verdadeiramente, dá autoridade para ela, né? Sobre você, sobre os que estão à sua volta. Aí você vai conhecer, né? Quem são as pessoas que se corrompem pelo poder, pela... Então, o pecado é que causa todo esse transtorno. Então, só aquele que tirou o pecado do mundo é que poderá restaurar todas as coisas. Né? Só aquele que tira o pecado do mundo que vai poder restituir a humanidade para aquilo que ela foi realmente criada, que é uma vida de sociedade, de irmãos fraternos, né? Em Cristo, e todos louvando e glorificando a Deus apenas. Né? Enquanto aquele que tira o pecado do mundo não vier, o mundo continuará sendo regido pelo pecado. Né? Você vê uma coisa interessante aqui, quando você fala o pecado, a soberba é justamente onde leva isso tudo. É o homem com vontade de se achar Deus. E é o pecado dos anjos também, né? Sim. A desigualdade excessiva, ela é fruto da soberba. Exato. Né? Eu mereço mais que o Martin. Né? Então, o Martin não precisa de muito, eu preciso. Né? Então, toda desigualdade excessiva, ela vem da soberba da visão, da minha concupiscência. Resumindo, vamos lá? Hoje está rendendo bem. Vânia, quer ler, Vânia? Vânia. Sim.
Deus tem em seu poder a alma de todo ser vivo e o espírito de todo homem carnal. Amém. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma à imagem e à semelhança de Deus vivo e santo. O assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. A proibição de matar não abroga o direito de tirar a um opressor injusto a possibilidade de prejudicar. A legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida alheia ou pelo bem comum. Desde a concepção, a criança tem direito à vida. O aborto direto, isto é, o que se quer como um fim ou como um meio, é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A Igreja sanciona com pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Ó, isso aqui é importante, né? Não se fala isso, né? A Igreja condena com pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. É gravíssimo, né? Mas eu já fui em vários retiros, assim, aonde, sabe, que o pecado tem que ser falado, mas o pecador tem que ser perdoado. Então, elas fazem um trabalho com essas pessoas que... Sim. Então... O pecador, sim, Vânia, mas assim, um abortista, alguém que milita pelo aborto, ele é uma pessoa que estaria incluída nessa condenação canônica da excomunhão, entende? Porque é uma questão da iniquidade e não do pecado, né? Eu entendo. Sim. Não, eu ia te falar, tem um médico que ele parou de fazer aborto, agora ele está em defesa da vida. E ele, eu não sei se ele é católico praticante, o que ele é, mas porque tem um padre aqui que a gente ouve sempre ele, tem um programa no rádio sobre, entendeu? Então, às vezes, eles dão um testemunho assim. Então, eu não sei, eu só estou contando o que eu ouço, sei lá. Não, mas é isso que você disse. O pecado do aborto, ele é perdoado, né? Ele é perdoado, mas a iniquidade do aborto não é perdoada. A iniquidade é aquilo que eu já não vejo mais como um pecado, né? É aquilo que a gente conversa sempre, né? A diferença do pecado para a iniquidade é absurda. O pecador tem perdão, a iniquidade não tem perdão, né? Então, esse caso de excomunhão é para aqueles que apregoam a iniquidade, né? Ou seja, não existe pecado naquilo, enquanto verdadeiramente existe. Né? Meu corpo, meu direito. Quem diz isso... Então, quem diz isso, né, está inserido neste problema, seja por ignorância, né? Ou... né? Eu não sei, normalmente é por ignorância de Deus, né? É por falta de uma experiência e conhecimento de Deus maior. Né? Aí não está inserido na igreja também. Se é por ignorância, não vai estar inserido na igreja para ser excomungado, não é isso? Né? É algo meio... Desculpa, Vânia, eu te interrompi. Não. Pode continuar. Visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a sua concepção, o embrião deve ser defendido em sua integridade, cuidado e curado como qualquer outro ser humano. A eutanásia voluntária, sejam quais forem as formas e os motivos, constitui um assassinato. É gravemente contrária à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. O suicídio é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. É proibido pelo 5º mandamento. Um escândalo constitui uma falta grave quando, por ação ou por omissão, leva deliberadamente o outro a pecar. Olha, lembra que escândalo está incluído, olha só, no 5º mandamento, né?
Isso que nós achamos algo muito novo para nós, mesmo em processo de conversão, né? O escândalo é algo que leva as pessoas à morte, né? A morte espiritual, né? Por causa dos males e injustiças que toda guerra acarreta, devemos fazer tudo o que for razoavelmente possível para evitá-la. A Igreja ora: da fome, da peste, da guerra, livrai-nos, Senhor. Amém. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. As práticas deliberadamente contrárias ao direito dos povos e aos seus princípios universais constituem crimes. A corrida armamentista é a praga mais grave da humanidade, que lesa intoleravelmente os pobres. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Amém. Bem-aventurados os pobres que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É o resumo do Sermão da Montanha, né? E aí é o que nós somos chamados, né? Deus veio para nos trazer a paz. Se nós não trabalharmos por ela e promovermos ela, né? Nós não estaremos fazendo aquilo que Jesus nos disse, né? Ir por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, né? Ensinar e tudo aquilo que ele lhes disse, né? Então, a promoção da paz, até mesmo dentro das nossas famílias, né? Oi, Oswaldo, eu abri meu caderno aqui sem querer e olha aqui, paz, paz. Crede-me, se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não encontraremos nas alheias. Confiem na misericórdia de Deus e nada confie em si. Santa Teresa de Jesus. Amém. Nada confie em si. Desconfia de ti mesmo, né? Desconfia de ti mesmo. O caderno abriu e você falou da casa e a gente estava falando da paz na nossa casa, né? E tantas vezes a gente, por motivos até bons, né? Por bons motivos, se realizam guerras. Sim. Né? Achando que é bons motivos. Motivos honrosos causam-se violências. Não é isso? Então, tudo isso que nós conversamos aqui, às vezes, aquele senso de justiça e de honradez minha em querer ajudar o outro, querer me ajudar, ou querer converter o outro, querer converter os meus filhos, ou querer converter seja lá quem for, faz com que a minha vida dentro da minha casa seja um inferno. Eu leve tudo menos a paz, né? Qualquer palavra que eu falo já dá um recuo lascado. Só você olhar, por exemplo, o que nós estamos passando hoje, a humanidade está passando hoje, com todos esses enaltecimentos teoricamente, enaltecimento das minorias, e o que isso, na verdade, está acarretando hoje, que é um grande conflito social, e a gente enxerga exatamente isso. Eu digo que estou fazendo bem, mas, na verdade, eu estou promovendo o mal. Eu estou fazendo a discórdia, eu estou criando a tensão. É isso aí. Exatamente o que nós estamos passando agora. É o que Paulo diz, né? Faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que eu quero, né? A gente sabe tudo, conhece tudo, sabe o caminho, conhece... Mas, assim, muitas vezes nós deixamos de semear aquilo que Jesus semeou. Nós fomos pela sua palavra, nós somos fiéis aos seus mandamentos, mas o que Jesus plantava, né, era sempre o amor, o perdão, a misericórdia, a paz, né? O não julgar, né? Eu não vim para julgar, e a gente está a todo momento, né, exercendo o nosso julgamento, né? Então, é difícil semear a paz, principalmente onde existem visões diferentes, né? Então,
o lugar mais complicado é a nossa casa e o nosso serviço, o nosso trabalho. Ali, esses dois lugares são críticos para a gente semear a paz, né? É. Então, mas Bom, gente, eu já são ouvi. 15h34, nós vamos fazer as nossas partilhas, ok? Daí a gente já volta no Cara. outro encontro. Então, Vânia, que você estava falando. Não, então, eu ouvi essa semana numa das palestras da Filó, né? E a gente tenta aplicar, porque assim, eu acho que o mundo, principalmente da geração dos nossos filhos, eles querem tanto, assim, negar a Deus, sabe? Negar a nossa dependência a Deus, né? Sim, E aí eu gostei muito, porque assim, é aquilo que você falou, não é eu querendo impor ou querendo falar a minha opinião que eu vou conseguir transformar nada, né? É a minha ação, é a minha maneira de ser, é como eu tenho que ser, né? E estou tentando isso com o meu filho, não sei o quanto eu escrevi uma carta para ele, sabe? Tive uma situação. E aí falei para ele que hoje o que eu quero é o respeito, sabe? E o silêncio, porque eu não quero ouvir a opinião dele. Aí vamos ver o que ele entendeu, porque é o que eu tento fazer com ele, né? Com a situação que ele coloca para mim, eu tento aceitar, ficar em silêncio, porque senão eu vou estar em constante atrito com ele, né? E não é isso que eu quero. Então, não, é. e rezar, né? A gente só reza muito. E reza pouco ainda, né, Vânia? Não, um pouco, o que a gente reza ainda não é muito suficiente, Ainda mas não a é. gente confia em Deus, né? Confia. Mas olha só, né, a gente falou algumas vezes aqui, né? Aonde começa a guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Uhum. Se a Yeah. gente imaginar que a verdade é Cristo, né? Uhum. Então, quando nós iniciamos uma guerra, né, com os nossos filhos, uma discussão, tal, na discussão, o pessoal da renovação sempre dizia aqui, na discussão o Espírito Santo, puf, vai embora, né? Uhum. Porque a primeira vítima realmente é a verdade. Aí eu começo a querer mostrar que eu tenho razão, e ele começa a querer mostrar que ele já é adulto, que já tem experiência, que já viveu o suficiente para tomar suas decisões. E aí não existe solução diplomática, né? A gente fala das dificuldades dos diplomatas, mas nós não somos diplomáticos também, né? Uhum. Então, a paz, ela é dada por Deus como um dom, como algo que é dado como graça, né? Uhum. Então, nós temos que pedir essa paz, que é a graça de Deus na nossa vida, para que possam se gerar ambientes onde possam haver discussão. Se o melhor para a paz é o silêncio, Vânia, que seja o silêncio, então, né? É. Mas junto, certo? Sim, Precisa estar em não, silêncio junto. exatamente, junto e assim, mostrando. Ai, Rogério. Ai, Rogério, desculpa. Junto e Não, a ao gente está mesmo vendo tempo normal aqui. com amor, né? Porque assim, não muda nada, entendeu? Mas tentei mostrar assim o quanto que Deus é mais significativo para mim hoje, né? Que faz 11 anos que ele saiu e que ele não me conhece hoje, porque ele não convive aqui, ele mora 12 horas daqui, né? Sim, sim. Então, sei lá, eu estou só contando como uma partilha isso, porque Uhum. é bem difícil, né? Assim, as nossas situações Nossas de lutas. batalha, né? É. Rogério, guerra e paz aí. Eu nessa parte eu acho que no final tudo a gente tem que ter fé. Tudo vai comandar a fé que a gente tem, a fé na direção e as informações, o que está ocorrendo aí fora, a gente tem que filtrar e ter fé em Deus e que Ele esteja fazendo
tudo para o melhor, independente daquilo que a gente vai colocar, daquilo que a gente está passando, entendeu? Que só isso que vai fazer com que a gente passe essas tempestades que irão ocorrer. Amém. E aí é só pela fé mesmo, né? Pela fé e pelo nosso andar pela fé, né? Uhum. Há uma palavra, deixa eu compartilhar aqui, está em Apocalipse, ele fala, o Espírito vem, o Espírito de Deus vem e ele fala às 7 igrejas, né? Então, ele fala lá para a igreja de Éfeso, né? Ele fala para a igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E o outro dia eu estava meditando na fala do anjo, a de Laodiceia, né? Quando o anjo chega na igreja de Laodiceia, é aquela que ele fala, nem morno nem quente, né? Aliás, ou frio ou quente, os mornos eu vomito, né? Uhum. E aí a gente, às vezes, como um católico, Morno. ali a gente às vezes se sente como um morno, né? Então, e aí, olha só o que o Espírito diz, né? O anjo diz, né? Conheço as tuas obras, não és nem morno nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio, nem quente, eu vou vomitar-te. Aí o anjo diz, pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha, eu sou rico e Deus fala, não sabe que é pobre, né? Eu não necessito de nada, não sabes que é cego, né? Eu não sou miserável, não sabes que és nu, né? Aí o Espírito diz, aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficardes rico. Compres de mim ouro provado ao fogo, para ficardes rico. Roupas alvas, para te vestirdes, a fim de não passares vergonha de tua nudez. E colírio, para ungir os seus olhos, de modo que possa ver claramente. Aí, quando eu fiz uma reflexão e um estudo sobre compres o ouro provado ao fogo. O que é o ouro provado ao fogo? Qual é a moeda minha com Deus? É a fé. Não é a fé que é provada como ouro? Não é a nossa fé que vai ser provada como ouro? E esta nossa fé é pela fé que nós somos salvos. É pela fé. A fé na economia da salvação é a moeda. Entende, gente? Você pode falar a passagem? A passagem ela está em Apocalipse 4, Apocalipse 3. É do versículo 14 até o versículo 18. Apocalipse 4, versículo 18. Eu não sei onde que está na passagem que ele fala que nós vamos ser provados, nós seremos provados até o quanto, no fogo, até o quanto o rosto dele reflete em nós, né? Todas as nossas obras serão provadas até o fogo, e passaremos como que pelo fogo, né? Exato. Então, é exatamente isso que você disse, Rogério. Eu tô lendo porque é exatamente isso que você falou. A nossa fé é aquilo que vai nos sustentar. E a compra dessa fé, o que é a compra dessa fé? É o adquirir essa fé é algo que nos custa, né? Nos custa adquirir a fé, mas é esse adquirir que vai fazer com que, juntamente com alvejando as nossas roupas,
com o sangue do Cordeiro, que é pelo perdão dos nossos pecados, né? Que acontece pela penitência e na Eucaristia, né? Que nós participamos, e pelo colírio que nos abre os olhos, justamente, que é o abrir a luz do Espírito Santo, né? É que nós vamos apenas conseguir passar por todas essa chama, esse fogo, essa guerra, essas dificuldades todas, né? Então, Deus há de nos iluminar e abrir os nossos olhos e dar-nos o entendimento que essa fé é o mais importante, aquela fé fiel, né? A fé que permanece até o fim. Então, Marisa. Olha, já falando nisso, eu acho que esse aqui é o grande colírio mesmo, né? Puxa vida, abençoado catecismo da Igreja Católica. Eu só para encerrar, quer dizer, falamos, nossa, Oswaldo, você falou tão bonito e trouxe tantas coisas, como sempre, sobre esse tema de guerra e paz, mas é isso, se abençoado seja o nosso curso também, porque isso nos traz com os pés no chão e isso nos coloca o nosso norte, nos coloca essa luz que você falou e o colírio que você acabou de dizer nos nossos olhos, para a gente conseguir separar o joio do trigo e conseguir, puxa, o que eu estou fazendo, né? Eu estou ajudando a ter paz ou eu estou contribuindo mais para a guerra? Dizer, nossa, todos os nossos encontros são assim um colírio para os meus olhos. Só isso. Amém. 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 E para mim também. Martim. Eu estou pensando até fora um pouco da aula aqui dentro. Estou pensando não fora do catecismo, mas todo ano, de tanto em tanto tempo, eu paro e medito e tento ver para que lado eu devo ir. E desde o último retiro, quando eu fiz a confissão com o padre Jurandir, e falei, de novo, vou confessar um dos meus pecados que eu acho mais difícil de conseguir superar. Eu já tentei e caio sempre, que é o amar ao próximo. Eu me lembro do padre Jurandir chegando para mim e falando assim, mas você, em vez de tentar amar ao próximo por tua força, pede a graça. Pede a graça, pede que Jesus te ensine, ajude a mudar o seu coração de pedra em carne, ajude a fazer isso. E eu ponho isso nas minhas orações todo santo dia de manhã cedo. Na hora que eu oro para o Sagrado Coração de Jesus, todo santo dia eu peço isso aqui dentro, à luz do Espírito Santo, e venho pedindo cada vez mais, né, que eu coloque a minha fé, né, que a graça traga e fortaleça a minha fé, que eu coloque a minha esperança em Deus, né, e que eu aprenda com Deus, que Deus me ensine a amar como Ele nos ama, né. Eu estou anos-luz de estar amando como Ele nos ama. E mesmo os santos, eu garanto que os santos também nunca conseguiram amar como Deus nos ama, porque isso seria a perfeição total, né? Mas eu enxergo de que de pouquinho em pouquinho as coisas vêm mudando. E nas coisas práticas, até nas piadinhas que eu faço aí dentro, quando eu lembro do governo podre do nosso país lá dentro, eu hoje olho para o decrépito de 9 dedos lá dentro e falo assim para ele, nossa, é decrépito de 9 dedos, ele não sabe, ele não... E antigamente eu falava assim, ele não sabe o que ele está perdendo, com aquela coisa assim de que, olha, hoje eu olho e olho já com dó, sabe? Eu falo assim... Compaixão. O dia que ele sentiu o fogo da frigideira, aí ele vai olhar para trás e vai falar o que eu fiz da minha vida. E isso chega a dar dó, isso chega a dar uma angústia, dá dor dentro do peito da gente. E a gente devagarzinho vai mudando. Devagarzinho Deus vai lá, não, vai olhando, falando assim, quem sou eu para julgar ele? Quem sou eu para julgar os outros? É lógico. Se eu tenho o poder de defender os fracos, os que estão sendo oprimidos pela mão de um
crápula desse tipo ou pior, né? É minha obrigação, né? Mas ela vai até aí, ela não passa daí. O meu dever é o quê? É amar ao próximo, é tentar puxá-lo para a luz, não afastá-lo para dentro da escuridão, né? E isso devagarzinho vem com cada oração, com cada amanhecer, cada dia quando eu faço a minha oração é mais um grãozinho de arroz, né? Nesse banquete todo, né? Até a hora de eu ligar o jornal e falar alguma coisa. Aí ela pega, liga o jornal Jovem Pan, alguma coisa desse tipo, eu falo assim, pelo amor de Deus, desliga esse negócio, porque eu vou começar a pecar já. Tá? Eu precisei parar de assistir Jovem Pan por um tempo aí, aqui também, porque eu estava quase pegando em armas já e saindo. É isso aí. Roseli, faz a sua partilha. Ai, eu adoro sempre essas aulas, eu aprendo muito, mas na hora de falar eu fico assim, o que eu vou falar? Hoje eu vou ficar com a Marisa e com o que você falou, viu, Oswaldo? Adorei, amei. Amei Então, mesmo essa passagem do Apocalipse, foi profunda. é muito importante, né? A gente ser alimentado, né? Para a nossa vida, porque isso que nós estamos fazendo aqui não é um exercício intelectual, né? Sim. Mas é um exercício para que a gente saiba como viver, né? Como decidir as nossas misérias, os nossos pequenos conflitos, né? A começar das nossas pequenas guerras, né? Das nossas guerras interiores, das nossas guerras em casa, né? 2 anos aqui nessa casa que tem mais guerra do que paz. Exato, né? E é aquilo que a Vânia disse, né? A paz ela tem que começar na nossa casa, né? E é o lugar mais difícil, né? Porque lá todo mundo nos conhece verdadeiramente, né? Aliás, é uma coisa também interessante para compartilhar. Muitas vezes a gente olha para dentro da nossa casa e acha que o fardo, o peso, a cruz que estamos carregando, só nós estamos carregando. Na hora que a gente começa a compartilhar com a comunidade, com as pessoas que estão próximas, os amigos, né? É lógico, porque você vai compartilhar com os amigos mesmo, né? Mas com os que estão... Aí você começa a olhar que basicamente todos nós estamos passando, não exatamente pela mesma coisa, mas por pesos muito parecidos. A gente vê a escola do Senhor, a gente vê direitinho. Sim. Amém. Alguém gostaria de estar fazendo a nossa oração final de entrega e agradecimento? Eu posso fazer. Faz para a gente, Vânia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Amém. nós somos tão gratos de estarmos juntos, de aprender sobre a maneira que o Senhor nos ensina a viver e a praticar aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Abençoa, Senhor, esse grupo, abençoa as pessoas que nos proporcionam refletir e esse tempo que nós temos. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Nós somos muitos falhos, mas nós queremos ser melhores e fazer sempre a Tua vontade, meu Deus e meu Senhor. Ajuda. Eu queria pedir a Deus, hoje no meu trabalho 2 pessoas morreram, então eu quero pedir pelas almas da Peg e da Kibwe, e ao mesmo tempo pedir para que a gente possa ser restaurado e renovado e perseverar nessa fé, Senhor, que o Senhor constrói a cada dia em nossos corações. Amém. Que nossa Mãe Santíssima possa estar sempre junto conosco, nos elevando e nos caminhando mais para Ti. Vamos rezar um Pai Nosso, então. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a gente possa sempre fazer tudo em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigado. Boa semana para vocês e que Deus abençoe, viu? Obrigada, Oswaldo. Um abraço aí para o casal de Nova York, um abraço para a menina da Carolina e para Limeira, né? Que eu não fui para Limeira, mas ainda irei. Tá bom?
Maravilha, gente. Tchau. Tchau, Bom final Bom final de Obrigado, semana. gente. Vocês também. Um abraço. Até mais.